Bom dia a todos aqui. Peguei depois do café, eu acho que é o horário mais privilegiado que a gente pode ter para dar uma palestra ou para falar alguma coisa, né? Eu sou o Danilo, da Vertical Garden. Venho do mercado de arquitetura, me especializei. Venho também da área de tecnologia para projetos arquitetônicos, me especializei em estratégias e marketing. E hoje eu faço parte do comitê do GBC Brasil, que é o Green Building Council. E para quem não conhece a Vertical Garden, eu costumo dizer que nós somos uma empresa que vende bem-estar, conforto e payback para as empresas, para outras empresas. É isso que nós fazemos por meio do paisagismo. Então, eu vou conduzir um pouquinho essa palestra falando, não vou entrar tanto sobre produtos ou sobre, enfim, o paisagismo em si, mas eu queria trazer uma visão do que tem acontecido hoje no nosso mercado. As empresas, durante muitos anos, ou nas décadas recentes, elas começaram a investir em sustentabilidade. Sustentabilidade foi a grande pauta. Mas a sustentabilidade em si não estava fechando a conta. E definitivamente, infelizmente, hoje é mais caro ser sustentável do que você não ser sustentável. Então, sobre esse olhar, existe o triple bottom line, que se diz, né, que é os pilares da sustentabilidade, onde o planeta, o verde e todas as outras questões do planeta precisa ser pensado junto com pessoas e lucro nas empresas. Eu brinco que a ação mais social que uma empresa pode fazer é pagar os seus funcionários no final do mês, né? Então, quando a gente falar de sustentabilidade, a gente vai colocar as pessoas em primeiro lugar. E é aqui que a gente vai conduzir um pouquinho essa apresentação. Vamos falar de como colocar as pessoas em primeiro lugar e como gerar payback com isso. Essa é uma pauta que a gente tem falado muito na arquitetura. Eu não sei como que vocês estão dentro do mercado da arquitetura, mas hoje surgem novos termos, novos conceitos de arquitetura. Então a gente vê falar da arquitetura, da neuroarquitetura, a gente vê falar da arquitetura biofílica, a gente vê falar de humanização do espaço corporativo. E essa questão de humanização do espaço é interessante, porque a gente não vê falar a cachorrização do cachorro, mas a gente vê falar de tornar o humano mais humano. Por que aconteceu isso, né? Então, as empresas elas vieram de um mindset muito financeiro, onde colocou o conforto do ser humano, a sua capacidade de ser humano, quase em segundo lugar, né? Talvez todos aqui tenham já passado por uma experiência de chegar em um hospital e quando a gente chega no hospital, a gente entra praticamente numa linha de produção. E essa linha de produção, não necessariamente, ela é pensada para você ter o seu melhor conforto. E isso descaracteriza a gente como seres humanos. Então, a nova arquitetura, especialmente a arquitetura corporativa, ela está tendo um foco muito grande em fazer projetos pensados em pessoas. E aí, quando a gente fala dessa descaracterização do ser humano, a gente começa a gerar uma série de doenças que tem afetado muito as pessoas, né? Então a gente tá vendo as pessoas cada vez mais ansiosas, mais sedentárias, mais solitárias. E aí, quando a gente entende que isso tem um afeto, um impacto nas empresas, a gente está falando de custo. Então, doenças, só 30% dela é genética. Grande parte das doenças vem do ambiente físico e social que as pessoas vivem, né? A grande coisa das doenças é o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida está associado ao ambiente ao qual vivemos e às pessoas às quais temos contato. E isso gera um impacto. O impacto na nossa economia. Isso gera um impacto de saúde pública. Quando nós falamos de ansiedade, de depressão, olha só que os números alarmantes que nós temos. A gente tem, até 2050, 66% das nações desenvolvidas vão ser urbanizadas. Guardem esse número, porque a gente vai falar disso mais à frente. 11 milhões e meio de brasileiros sofrem com depressão.
72% dos profissionais no mercado do Brasil são estressados. 72%. Então, a cada 10 pessoas nessa sala, 7 deve estar estressado com o seu trabalho. E olha, exato, eu estou tentando adivinhar quem são os 3 que não são. Quem são os 3 que não são, né? 18 milhões e meio de brasileiros sofrem com ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Até 2020, a depressão vai ser a maior causa de afastamento do trabalho. Olha só, até 2020. A gente está falando que até esse ano. Isso foi um relatório feito em 2017. E aí a gente tem um grande impacto aqui. A gente está falando que isso custa para o mercado corporativo, para a nossa economia, 80 bilhões de dólares. A gente está falando de 3,5% do PIB. Isso são pessoas. Então, quando a gente olha para a questão pessoa, a gente tem que entender que isso pode estar fortemente relacionado com o lucro das empresas. Entrando um pouquinho mais na parte de recursos humanos em si, né? 90% dos custos operacionais de uma empresa, elas estão vinculadas aos recursos humanos. Olha que interessante. E quando a gente pega desses 90%, 4% disso está relacionado ao absenteísmo, ou seja, as faltas, e o presenteísmo, que é o fato da pessoa estar presente, mas não está produzindo, está com a cabeça em outro lugar. E quando a gente fala de 4%, pega isso, coloca numa folha salarial, faz isso vezes 12, 13, às vezes, enfim, até mais, e calcula isso num custo anual. Como a gente vai tratar disso? A gente viu que a ONU coloca isso, que de fato, né, o ambiente influencia as pessoas. Então, termos melhores ambientes vai afetar positivamente as pessoas. Um estudo que mostra... Aqui eu peguei um estudo de uma certificação de UEL. Eu não sei se vocês já conhecem, é uma certificação nova até, em que ela estuda o bem-estar dos funcionários, né? Então, lá diz que se você melhorar 10% o bem-estar do seu funcionário, você aumenta ali 5% a performance dele. Você pode reduzir 60% custos médicos. Então, a gente vê aqui uma associação muito grande com payback e saúde dos funcionários. E aí a gente fala, ok, mas medir o bem-estar, isso não é uma coisa tão simples, né? A gente, nas empresas, geralmente a gente mede aqueles indicadores ali que financeiros, enfim, fáceis, mas bem-estar, como é que a gente vai trabalhar com isso? Bom, antes de entrar exatamente na parte do design biofílico, que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo depois, eu vou mostrar aqui algumas ideias do que as empresas estão fazendo, né, para entender essa nova visão de mercado, esse novo panorama que está afetando essa área especificamente de RH, de produtividade. Aqui eu peço desculpa porque a maioria dos materiais que eu trago vão ser em inglês, a gente ainda não tem tanta coisa em português, né? Mas a primeira coisa que a gente fala para as empresas é para entender como que são as relações, né? As relações causa e efeito. Então, como que as condições físicas da empresa, ela afeta a atitude dos colaboradores. Então, cada empresa tem que entender isso, porque cada empresa tem o seu próprio mercado. Tem empresas que são do varejo, tem empresas que são do corporativo, da hotelaria. Então, como que a condição física vai afetar a atitude? Como é que a condição física vai afetar os resultados financeiros da organização? E um terceiro ponto é como a atitude dos colaboradores vão resultar em ganhos financeiros para a operação. Juntando esse triângulo, né? A gente tem aqui basicamente 3 departamentos, que é a área de facilities ou real estate, a gente tem a área de pessoas, o RH, e a gente tem a área do financeiro. São 3 áreas
Mas o que interessa pra gente? O que está acontecendo nesse miolinho aqui? Poucas empresas estão sabendo identificar os indicadores certos desse miolinho. Estão sentadas sobre pilhas de dados, mas aqui está acontecendo uma grande oportunidade de negócio. É aqui que as empresas estão retendo talento, é aqui que as empresas estão trabalhando com a criatividade, é aqui que as empresas estão faturando hoje. Então, quando a gente analisa esse miolinho está se tornando tão importante que, por exemplo, no Google, hoje a gente já tem um CHO, que é o executivo da felicidade do escritório. Em outras empresas, a gente vê começar a surgir o executivo do bem-estar da empresa. Porque as empresas entenderam que cuidar dos colaboradores é o que vai fazer ela ter um melhor desempenho no mercado e internamente. Aqui eu trouxe só um exemplo para entender essa questão de quais indicadores, como que a gente tem trabalhado isso, né? Então, facilidade para mensurar e o impacto sobre a empresa. Indicadores, a gente viu que a gente vai falar de facilities, do prédio, do RH, do financeiro, mas cada empresa, e aí a ideia aqui não é oferecer nenhuma fórmula mágica, mas é entender que a gente pode olhar para as nossas próprias empresas e identificar aquilo que é possível a gente mensurar a fim de entender o payback sobre a arquitetura corporativa ou sobre o paisagismo, né? Então aqui, por exemplo, esse aqui de fato um estudo da BRE global, né? Em que eles pegaram algumas coisas e falaram, por exemplo, o presenteísmo tem um grande impacto na empresa. Grande impacto. Mas é difícil de mensurar. Ou eles não conseguiriam mensurar constantemente. Então, vai ficar lá embaixo, né? E aí a empresa, ela focou ali em sete indicadores. Então, a reclamação física, a reclamação médica, as faltas, os custos médicos, o turnover, né? A quantidade de rotatividade dos funcionários. Então, alguns desses indicadores ali, selecionou 7, que dariam para ela a identificação se o bem-estar, se os colaboradores estavam tendo um bom bem-estar, né? Ou não. E aí cada um de nós precisa olhar aqui e falar, bom, o que faz sentido eu mensurar, né? Indicadores precisam estar associados a objetivos estratégicos, precisam ser mensuráveis e constantemente mensuráveis, né? Estamos trabalhando aquele miolinho do encontro das 3 áreas, né? Esse encontro é importantíssimo. E aí a gente fala, ok, eu identifiquei, mas como que eu torno o meu ambiente mais saudável para o funcionário, para o colaborador? Aqui eu tenho 8 características que nos ajudam a entender isso. E se vocês pararem para pensar nos novos escritórios, as novas obras, os retrofits que estão acontecendo, e eu não estou falando de startup, eu estou falando das grandes empresas, né? Isso aqui tem acontecido muito, né? Então, por exemplo, a qualidade do ar. De acordo com o GBC, a qualidade do ar é um dos fatores. Ela afeta em 15% a 23% sua capacidade de tomar uma decisão. Então, se você precisa ter o CO2 entre 600 ppm e 1000 ppm. Qualidade do ar. Isso é uma coisa tão simples, às vezes é o capacho que você usa que retém partículas que poluem o seu ar. Um outro elemento, por exemplo, conforto térmico. O conforto térmico ele pode baixar em 4% a produtividade de um colaborador. Seja o ambiente muito frio ou seja um ambiente muito quente. A minha esposa trabalhou em agência bancária e, olha, todos os dias ela chegava e ela falava, nossa, lá é muito frio. Lá tá... Todos os dias. Então, às vezes, a gente não se apercebe como que uma coisa simples, como conforto térmico, pode afetar a produtividade de um colaborador. Elementos da iluminação natural. Eu não vou entrar tanto também nessa parte do design em si, né?
Aqui a gente está falando só da área de design, tá? A gente não está falando de behavior, de comportamento e nem de operação. Aqui eu estou trazendo só mesmo o impacto no design, na arquitetura em si. Mas a iluminação do dia, ela nos ajuda a gerar a melatonina. Existe uma coisa que se chama ciclo circadiano, que conforme a iluminação solar, o nosso corpo produz a melatonina, ou o nosso corpo ele entra em estágios de maior percepção mental ou maior percepção física. E isso é uma coisa essencial para a gente dormir bem. Então, você ter acesso à luz do dia pode aumentar 46 minutos o seu sono à noite. É extremamente prejudicial para uma empresa quando o funcionário sai dela, entra no carro, vai para a academia à noite, pega aquela luz de 6.000 kelvins e vai para casa. Ele chega pilhado e ele não consegue dormir. Por quê? Porque o corpo dele não relaxa. Então, ter acesso à iluminação natural ou iluminações aqui, como a gente vê, que tem iluminações indiretas, amareladas, ajuda a gente a ter uma melhor noite de sono. Conforto acústico. Conforto acústico eu acho que é premissa para um escritório. E ele pode afetar 66% a produtividade. O conforto acústico, aqui a gente também tem um ótimo conforto acústico, mas existem muitas empresas que não têm esse conforto. Layout. O layout ele ajuda o colaborador a se sentir no controle da sua função. Então, hoje a gente vê as novas empresas com áreas onde o colaborador pode sentar em pequenos lugares para ele fazer reuniões privativas, ou ele pode trabalhar de pé, isso dá para ele um certo controle sobre a atividade dele, o que melhora a qualidade de vida dele. Os elementos da biofilia, que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo em cada um dos elementos. O 7º ponto é a estética do escritório. Então, a aparência do escritório é um dos grandes fatores para a satisfação no trabalho. E a localização e as amenidades que tem aquele escritório. Isso tudo torna um escritório mais saudável. E aí a gente fala da biofilia, né? O que é a biofilia ou o design biofílico que tanto tem se falado ultimamente? Então, a biofilia nada mais é do que reconectar o homem com a natureza. E aí, independente da sua crença, seja você acreditando que nós fomos criados por um Deus, você vai acreditar nisso, então que a gente foi criado para viver num paraíso. Ou seja, você acreditando que a gente veio de uma evolução, você vai acreditar que a gente veio da natureza. Então a biofilia, ela traz esse pensamento de que o homem ele foi feito para viver no meio urbano, no meio natural, não no meio urbano. A gente precisa do contato com a natureza. Não é uma questão só psicológica, é uma questão física. Um estudo do Japão, ele pegou um grupo de colaboradores que faziam a mesma atividade, trabalhando no mesmo ambiente do prédio, separou esse grupo em duas partes. Uma parte foi fazer um passeio no meio de uma floresta, a outra num grande centro urbano. No final do dia, aquele grupo que foi andar na mata, ele baixou 16% o seu cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, 4% a sua frequência cardíaca e 2% a pressão arterial. Ou seja, nós, como seres humanos, temos uma necessidade física do contato com o verde. E aí que entra a biofilia. Então, a biofilia, o design biofílico, ele traz elementos da natureza para dentro do escritório. Então, ou do escritório, ou da casa, ou enfim, de qualquer projeto que nós estivermos fazendo. E aí existem técnicas, né, que a gente explora muito mais numa conversa de arquitetura, mas que é, de fato, a conexão visual com a natureza, estímulos como... Hoje o Celso até trouxe um para mim que ele levantou lá, que eu estava procurando, que são aromas que lembrem coisas naturais. Então, eu falei, Celso, você não conhece alguém que tem aroma de terra molhada? E a gente vai colocar no nosso escritório o aroma da terra molhada, a presença de águas, a luz dinâmica, como a gente conversou, analogias, então, às vezes, fotos, texturas, a madeira, a pedra, são todos elementos que nos caracterizam como fazendo parte da natureza. Então, cada vez mais, os escritórios vão vir com esses elementos
De novo, os elementos naturais. Por quê? Porque isso é bonito? Não. Porque isso melhora a vida do funcionário e melhorando a vida do funcionário, a gente aumenta a produtividade dele e reduz custo. Então, quando a gente pega lá o nosso planejamento estratégico, acho que todas as empresas lá em cima, lá do BSC, você vai ter aumentar faturamento, reduzir custo. Que é final. E agora a gente está falando do meio. Como que eu vou fazer isso? E as pessoas é a base sempre, né? Biofilia. Aumenta 15% o bem-estar do funcionário, deixa ele 6% mais produtivo e 15% mais criativo. Como? Como agora? A gente consegue botar um projeto dentro de uma empresa, né? Todas as empresas podem e devem pensar nos elementos da biofilia, na saúde do funcionário por meio do ambiente. O grau de implantação da biofilia vai depender de duas coisas: o engajamento da direção executiva e o budget. E quando eu falo isso, é porque a gente na Vertical Garden, a gente trabalha com praticamente todas as empresas turnkey que fazem os projetos da arquitetura corporativa, mas a gente também trabalha com áreas de facilities, às vezes a gente trabalha com áreas de real estate. Então, entender o envolvimento da empresa naquela questão, porque hoje é estratégico reter talentos, é estratégico você se posicionar como uma empresa sustentável, é estratégico você aumentar a criatividade, enfim. Ou se a gente está entendendo só que é uma questão de budget, né? E aí, nós temos estratégias, né, de falar, bom, eu não tenho budget nenhum, então não é para mim. Não. Às vezes você mudar o layout do seu escritório, colocar mesas próximos à janela, tomando cuidado com o conforto térmico, você já consegue trabalhar um daqueles itens da biofilia, da iluminação. Às vezes você colocar vasinhos, como a gente tem aqui, ó. Esses vasinhos nos conectam com a natureza e esses vasinhos são capazes de gerar bem-estar para a gente. Por mais que você não se importe, por mais que você não ligue, nós temos uma necessidade física desse contato com esse verde. E aí, dependendo do seu budget, você tem ações que você pode fazer, seja com elementos pendentes, seja com vasos. Tem um budget alto, você pode fazer um telhado verde, né? Então, quando a gente vai entrando ali nos budgets intermediário a budget alto, geralmente entra em escritórios de arquitetura e construção, que vai conduzir todo esse projeto, né? E o paisagismo, ele acaba virando uma dessas disciplinas. Mas a gente vai falar desde paredes verdes, a vasinhos, a telhados verdes, a jardins hidropônicos, enfim. Como o Vertical Garden, a gente tem uma solução e um portfólio muito grande de produtos para atender nesse sentido. Esse aqui é um exemplo de como a gente trabalha e como que se deve ser trabalhada a biofilia, né? Aqui é uma planta de um edifício, e a gente mapeia, e a gente sempre sugere mapear aonde que são os pontos que a gente vai ter um maior trabalho da biofilia ou levar mais verde. Às vezes é o ponto que tem o maior índice de estresse dos colaboradores, que é a área que tem maior pressão. Às vezes é onde recebe os clientes. Então, entender aonde que vai investir. Se não der para fazer tudo, escolha, faça uma sala. Acerte ali. Em outros lugares, vão trabalhar com vasinho, enfim. É montado uma estratégia visando, novamente, aqueles indicadores. Quais são os indicadores que eu quero trabalhar e aonde que eu vou entrar com maior biofilia. Bom, dentro disso, aqueles pacotes que eu falei de sem budget, baixo investimento, médio investimento. Aqui, ó, isso aqui já vamos mostrar um pouco mais visual. Aqui é uma estratégia de low budget, né? Onde foi trabalhado as árvores, a iluminação natural, móveis com cores da natureza. A gente está falando muito de design, mas às vezes a parte comportamental de incentivar exercícios físicos dos colaboradores. Por exemplo, algumas empresas grandes, empresas multinacionais da área de tecnologia, os executivos deles precisam fazer academia 2 horas por dia. 2 horas por dia, executivos de alto escalão precisam ir fazer academia. Isso faz parte do plano de atividades dele. Por quê? Porque as empresas sabem que se o executivo não gastar tempo com a família dele, se ele não gastar tempo cuidando da saúde física e mental dele, ele não vai produzir.
E vai custar muito mais caro os custos de presenteísmo, de absenteísmo, de estresse ou da perda desse executivo. Então, a parte cultural, comportamental da empresa também é extremamente importante. Pet friendly, custa nada. E você consegue trazer a biofilia, reconectar o homem com a natureza, às vezes, por coisas simples. Médio investimento. Médio investimento a gente já começa a falar um pouco mais de retrofits, de reforma. Esse aqui é o escritório da Decolar, que também foi feito nesse ano, um trabalho em que a gente participou, que você vê muito uso da fibra natural, de elementos naturais, madeira, palhas, tecidos. Lá ao fundo a gente vê uma pintura que lembra um mar, um céu, né? As cores naturais. E aí você fala... Será que a gente não quer trabalhar num lugar desse? Será que isso é só para trazer os jovens, a nova geração? Será que isso é só para... Não é. Isso aqui é produtividade. Isso aqui é performance. Isso aqui é redução de custo. Todo esse investimento está sendo mapeado. Isso aqui está junto com o payback. E o alto investimento, quando a empresa vê que aquilo é, de fato, um diferencial estratégico. Eu vou dar um exemplo. A gente trabalhou agora recentemente na nova matriz do Banco Bradesco, na Cidade de Deus. É um empreendimento que traz todos os conceitos de alto investimento de biofilia. Então, tem telhado verde, tem árvores de grande porte, muita iluminação, uma estratégia verde muito grande mesmo, né? Então, existem estratégias para todo tipo de budget para a gente melhorar a saúde e o bem-estar do colaborador. Como a gente tem pessoas de várias áreas aqui, eu vou mostrar para vocês alguns outros benefícios que a biofilia traz, né? Então, aqui é um projeto que foi bastante premiado na sede da ITS Informóvel, uma empresa de arquitetura e construção que a gente participou. E no mercado de escritório, que foi onde eu centralizei mais essa apresentação, a gente fala da redução do estresse, das taxas de absenteísmo, presenteísmo, retenção de talentos, criatividade. E esse é um andar modelo deles, né? Na área da educação, a gente tem melhora do aprendizado, a iluminação natural, ela pode melhorar o aprendizado do aluno de até 20%, de 20% a 25%. O conforto acústico é uma das maiores causas do aluno não aprender, porque às vezes ele só não está conseguindo ouvir direito. Então, quando a gente fala da biofilia, a gente está falando de conforto. Você vê, e na educação agora é uma grande tendência. Hospitalar. Aqui a gente tem um case que é fantástico falando de saúde, que é o do Hospital Beneficência Portuguesa. Eles tinham uma área de UTI, de autocontrole, o ar é todo controlado, né? E aí eles nos procuraram, eles falaram, isso aqui é uma área onde a gente tem pacientes de transplante de medula óssea e essas pessoas ficam 5, 6 meses dentro de uma área do hospital que nem mesmo os funcionários podem entrar se não tiver com controle. Como que a gente traz alguma humanização para eles, um conforto? E aí um dos nossos produtos são os musgos escandinavos que a gente traz das florestas mesmo nórdicas e que ele pode ser encapsulado, não precisa de manutenção. E o fato de a gente encapsular ele, a gente consegue esterilizar toda aquela área. Então, você vê que tem um painel de madeira, esses musgos. Eu não tenho uma foto melhor porque depois de feito isso, é esterilizada essa área e a gente não pode mais entrar. Mas aqui a gente está falando que é o nosso propósito, de levar bem o conforto para as pessoas. Para se ter uma ideia, o uso da biofilia no ambiente hospitalar, ele pode reduzir 8% o tempo que o paciente fica no hospital e reduzir em 22% o uso de analgésico. O nosso sistema neurológico, ele tem conexão com o sistema imunológico. O que isso quer dizer? Que se eu me sinto ansioso, se eu não estou bem, se eu tenho até pensamentos negativos, isso é muito interessante, isso vai afetar o meu sistema imunológico. Afetando o meu sistema imunológico, eu fico mais suscetível a doenças. Então, olha só a importância da biofilia na área hospitalar. Restaurante, a gente vai ter melhores conforto acústico, funcionários mais dispostos, aumenta o índice de rating. E aqui eu tô mostrando algumas outras áreas que a gente trabalha e atua na Vertical Garden.
a área de shoppings, de varejo, os consumidores pedem menos desconto. Então, quando a gente fala de varejo, de vendas, é experiência de consumo, né? E é aí que eu trago essa questão, que é uma questão de experiência de consumo, é pensado junto com marketing. Hotelaria, a gente tem um aumento da taxa de permanência no lobby do hotel, que hoje é um grande gerador de receita para os hotéis, aumenta a taxa de reviews, enfim. Cada mercado tem as suas próprias características e os seus próprios benefícios com o uso da biofilia. A biofilia ela saiu de ser uma disciplina de arquitetura e passou a ser uma disciplina estratégica quando nós falamos que junta lado financeiro, pessoas e edifício. Como Vertical Garden, o que a gente faz? E aí eu volto a falar que a gente vende bem-estar e conforto, mas a gente viabiliza projetos inovadores. Tá? Então, quando a gente fala de Vertical Garden, a gente não fala só da manutenção, de cuidar de vasos, esse não é o nosso foco. O nosso foco é viabilizar projetos inovadores que vão transformar e impactar o modo das pessoas viver no mundo. Eu agradeço a atenção de vocês. Meu e-mail está aqui, danilo@verticalgarden.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tratar um pouco mais desses temas e falar comigo, eu estou à disposição. Obrigado, pessoal.